Desde que eu criei meu canal, eu tive a ideia de fazer aqui um espaço para falar de animações. Entretanto, recentemente eu sinto que cada vez mais eu tenho me afastado dessa comunidade. Então, por isso, eu decidi fazer esse vídeo para começar a mudar tudo isso e interagindo um pouco mais com vocês. Esse vídeo não vai ter muita coisa útil na tela, vai ser só algumas perguntas que eu pedi para vocês fazerem na aba comunidade. Então, se você quiser deixar esse vídeo de fundo enquanto está fazendo outra coisa, sinta-se livre. O dirigente perguntou: quantos anos você tem? O que te inspirou a criar o canal? Tem algum hobby como desenhar ou escrever? E se um dia terá um vídeo sobre Avatar: A Lenda de Aang no canal? Eu decidi colocar essa pergunta no início porque hoje, quando esse vídeo está sendo lançado, 15 de março é meu aniversário e estou completando 18 anos. Então, feliz aniversário pra mim, eu acho. Sobre meu canal, eu sempre gostei da ideia de falar de desenhos animados, então quando eu percebi que eu conseguiria falar sobre sem enjoar, eu decidi criar o meu canal e deu tudo certo. Se eu tenho um hobby como escrever e desenhar, eu jogo xadrez volta e meia. Eu acho que isso se enquadra como um hobby. E sobre a quarta pergunta, eu quero me aprofundar um pouco mais nela. Recentemente eu até citei Avatar: A Lenda de Aang em um vídeo meu, mas eu estou selecionando essa pergunta mais pelos vídeos que as pessoas pedem para eu trazer no meu canal. O processo para escolher um tema de um vídeo é muito mais difícil do que parece. Tem muitas séries que eu amo de paixão e adoraria falar no meu canal, mas muitas vezes, infelizmente, elas não têm conteúdo bom para falar sobre. Tipo, elas realmente podem ser séries muito boas, mas eu preciso chegar em um misto de uma pessoa que não assistiu o desenho conseguir entender o vídeo sem ficar totalmente perdida e ser um tema interessante que dá curiosidade enquanto você está assistindo. E se possível, gera alguma oportunidade para fazer mais vídeos sobre o tema. O problema é que 95% das sugestões que eu recebo de vídeos sobre séries no meu canal são algo muito aberto, como faz vídeos sobre tal desenho. E eu sinto muito se você não tem tanto conteúdo da sua obra preferida como você gostaria, mas muitas vezes eu não consigo ter tempo para assistir um desenho inteiro e procurar um tema sobre. Então eu queria fazer um pedido aqui. Todo mundo que quer que eu faça um vídeo de um tema específico no meu canal, ao invés de dar uma sugestão como faça um vídeo de The Owl House, fale algo mais direto como que tal um vídeo de The Owl House falando sobre a mudança da Emmett. Isso somado a quando a pessoa explica o tema me ajuda muito porque eu tenho muito mais chances de fazer um vídeo sobre. Eu planejo sim fazer um vídeo de Avatar em breve no meu canal, como muitos outros desenhos que devem ter seus vídeos exclusivos em breve. E pra combinar com a pergunta anterior, o Enzo perguntou porque eu só falo das mesmas animações no meu canal, e nessa eu vou ser bem sincero, esse é um ponto que eu discordo até que bastante. Pelo menos na minha visão, os últimos vídeos do meu canal têm sido muito distintos. Ainda assim, eu vejo que esse comentário tem algum fundo de verdade, porque o meu canal tem um foco maior em alguns desenhos, enquanto outros possuem uma quantidade menor de vídeos. E sobre isso, talvez dê a impressão que eu repita frequentemente os mesmos desenhos, quando na verdade eu até que diversifico bastante. A resposta para isso é que essas obras simplesmente me marcaram mais na infância e eu consigo mais facilmente falar sobre elas sem ficar perdido. Quais animações você está ansioso para ver esse ano? Para as respostas óbvias, nós temos apenas um show, Lost Tapes e Lars of the Stars, e esses com certeza vão ser desenhos que eu vou cobrir quando saírem. O Gato da Cartola é algo que me gera curiosidade, Exed é um filme que tem muitas semelhanças com The Owl House e isso me chamou a atenção, e obviamente o filme de Avatar: A Lenda de Aang promete muito, apesar da gente não ter muita informação sobre ainda. E embora essas não sejam animações, a graphic novel de The Owl House e o artbook de Gravity Falls são duas coisas que eu vou comprar assim que tiver chance. Qual é a sua opinião sobre o cenário de animações atuais e os canais de hoje em dia? Ok, essa é polêmica. Eu vejo muitas pessoas falando que as animações estão mortas ou que os desenhos de hoje são um lixo e que em alguns anos atrás os desenhos eram bem melhores, mas meus amigos, esse tipo de coisa acontece. Por algum motivo eu vejo muita gente comparando uma obra muito boa de antigamente com um desenho muito ruim de hoje em dia só pra validar o argumento. E tipo, as coisas não precisam ser assim. Desenhos bons sempre vão lançar e nunca vai ter um ano que 100% das animações foram boas. Quando The Owl House e Amphibia lançaram, as pessoas reclamavam que não saíam mais desenhos bons como Big Four da Cartoon. Assim como quando o Big Four da Cartoon saiu, todo mundo reclamava que a Cartoon não era a mesma porque esses desenhos demoraram pra fazer sucesso. Eu acho que nós precisamos ir com calma e logo logo uma obra nova com um hype gigantesco vai ser lançada. Nesse momento nós temos animações como a da Glitch ou Hellverse se destacando e logo logo algo tão bom quanto será lançado. Sobre os canais de hoje em dia, eu confesso que não tenho acompanhado tanto o YouTube BR de animações, mas tem muitas pessoas fazendo trabalhos incríveis que eu volta e meia acompanho. O Silent Rabbit faz conteúdos incríveis de análise de desenhos e eu admiro muito o seu conteúdo. O Silver Alan também é um cara que sempre tá lançando um vídeo absurdo, mas infelizmente deu uma sumida recentemente. Eu sinto falta dos seus vídeos, mano. Em questão de conteúdo que você produz, o que mais gosta nele? Embora eu tenha algumas críticas frequentes aos meus vídeos e eu estou frequentemente tentando melhorar, eu acho que um ponto muito forte dos meus vídeos é que eu sempre tento ir atrás de ter dominância total de um assunto antes de falar sobre ele. E por mais que muitas vezes eu acabe passando do ponto na pesquisa, eu acabo muito gostando de curiosidades no meio do caminho. Tipo, vocês sabiam que Alex
Alex Zurch, o criador de Gravity Falls, namorou Dana Terrace, a criadora de Doll House, durante a produção de seu desenho? Isso é loucura. Você pensa em trazer outras mídias para esse canal? Você tem vontade de criar um canal secundário? Você vai fazer vídeos parecidos com o da Luz aprofundando personagens? Se sim, quais personagens você faria nesse estilo? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque a todo momento as pessoas estão me perguntando se eu assisto animes, ou por que de eu odiar animes, ou por que não tem vídeo de animes nesse canal. A verdade é que eu nunca me interessei tanto por animes quanto eu me interesso por animações ocidentais. Isso não significa que eu odeie esse tipo de conteúdo, até porque no fundo muitas vezes os mesmos estúdios de animação que animam para animes também animam para desenhos, e não tem problema nenhum nisso, mas eu pessoalmente sinto que eu me encaixo mais aqui. Fora que eu nunca assisti animes na infância, desenhos me marcaram muito mais. Esse é algo que criou uma memória afetiva comigo que se torna insuperável, então por enquanto eu fico muito bem falando sobre desenhos. Quanto a outras mídias, eu imagino que você se refira a outras mídias fora de animações, como filmes live action ou jogos. E bem, esse canal é sobre desenhos e sempre vai ser. Se algum dia eu quiser falar sobre alguma outra obra, dificilmente vocês vão me ver por aqui. E aproveitando, se eu quero criar um canal secundário, nesse momento eu não vejo muito motivo, porque eu já gasto tempo demais nesse canal, mas quem sabe no futuro isso aconteça. E se eu pretendo fazer mais vídeos aprofundando personagens, eu pretendo sim. É um tipo de vídeo que dá um trabalho muito grande, mas me deixa feliz quando acaba. E o próximo personagem que eu pretendo falar sobre, eu ainda não pensei muito nesse próximo tema de vídeo, sendo honesto. Quando você pensou em criar um canal, surgiu essa ideia do nada, ou você viu um vídeo sobre que te fez querer criar um? Você tem um OC? Eu sempre tive um sonho de criar um canal no YouTube, mas sabe, isso acabava resultando em alguns vídeos que eu tenho vergonha até hoje. De qualquer jeito, sempre foi uma ideia que eu carreguei em mim. Até que com 16 anos eu tava procurando emprego por aí, como nenhuma empresa me aceitava como menor aprendiz, eu sem pretensão nenhuma decidi usar o tempo de trabalho para criar esse canal. No início eu quis fazer isso mais como um passatempo enquanto eu treinava alguma coisa de edição, roteiro, e felizmente as coisas deram certo. E eu sou muito grato por cada um dos 84 mil inscritos que se inscreveram aqui. E sobre a pergunta 2, eu não desenho, mas muito obrigado pelo apoio. Como é o seu nome de verdade? E qual foi o conteúdo que você sempre quis fazer? Pra quem não sabe, eu me chamo Otávio, e é isso. Acho que eu nunca falei o meu nome real aqui no canal, então, oi gente. E se tem um conteúdo que eu sempre quis fazer, olha, tem alguns vídeos que eu penso na ideia e fico com ansiedade de fazer, mas é muito difícil fazer um vídeo longo enquanto eu mantenho nesse canal. Ainda assim, eu sempre fico pensando sobre um vídeo falando de Steven Universo e as lições que ele me ensina e rebatendo algumas coisas que fazem ele ser mal visto na internet. Quem sabe algum dia? A Laura MP Leal perguntou: quais desenhos você acha que poderiam render bons reboots hoje em dia? E tem algum desenho que todo mundo odeia, mas você gosta? Pra falar a verdade, eu não consigo pensar muito sobre desenhos que renderiam bons reboots. Claro, tem alguns desenhos que eu ajustaria alguma coisa aqui e ali na história, mas por algum motivo eu sinto que todas as minhas obras foram até que bem escritas. Claro, tem Star vs Source do Mal, mas tipo, eu não aguentaria ver nem mais uma temporada desse desenho. Eu acho que as coisas podem ficar como estão e a gente finge que esse desenho acabou na terceira temporada. Eu não consigo pensar muito sobre um desenho que eu gosto e todo mundo odeia, mas se tem um desenho que todo mundo gosta e eu odiei, esse desenho foi Murder Drones. Caramba, vocês não têm noção do ódio que eu fiquei quando eu finalmente entendi a história desse desenho, porque por algum motivo a história desse desenho é ridiculamente simples, mas ela é tão mal contada que você acha que ela é super complexa. Eu de fato não sei como esse desenho fez tanto sucesso, mas bem, se você gosta dele, eu fico feliz por você. Se divirta com as obras que você acha boa. O Arquivo Zipado perguntou o meu personagem favorito de qualquer desenho. Agora, meu personagem favorito de um desenho, por incrível que possa parecer, não é a Vi. A Vi é definitivamente um dos personagens que eu mais me identifiquei em algum momento, mas ela teve muito pouco tempo de tela pra ser uma das minhas favoritas. Sendo honesto, tem dois personagens que são igualmente tão de bons como o protagonista que me deixam em dúvida para decidir entre eles, porque Steven Universe e Annie Bunchoi são tão bem escritos que a minha vida fica complicada. Por um lado, eu tenho um apego enorme ao Steven, porque nós conseguimos ver o seu crescimento desde um humano indefeso que ficava na sombra de sua mãe até alguém que lutou até o fim para salvar o universo e proteger quem amava, ainda passando por alguns problemas mentais em Future. A Annie também, mas o seu crescimento é mostrado de uma forma diferente, porque esse crescimento é num espaço menor de tempo, mas o desenho consegue me fazer ficar muito mais apegado a esse espaço para compensar. Eles mostram com uma perfeição tão gigantesca como a Annie vai de uma pessoa irresponsável para uma heroína que salva o mundo, e isso me faz ter muito apego ao personagem. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Esse vídeo foi um pouco diferente, mas eu gostei muito do resultado. Quem sabe com o tempo eu consiga me aproximar mais de vocês. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo.